Você já imaginou como seria viver completamente separado da presença de Deus? Não estou falando apenas de se sentir triste ou de enfrentar dias difíceis. Estou falando de uma existência sem luz, sem paz, sem direção, de uma alma vazia, seca e perdida. Em Salmos 51:11, Davi, um homem segundo o coração de Deus, faz uma súplica que atravessa os séculos e chega até nós com o peso de uma advertência. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essas palavras não foram ditas de forma casual, nem em um momento qualquer. Elas nasceram do desespero de quem sabia o que era viver sob a luz de Deus e, por causa do pecado, corria agora o risco de ser afastado dela. Davi havia experimentado a glória da comunhão com Deus, mas também provado o gosto amargo da culpa e do afastamento. Ele sabia, sem a presença de Deus, sua vida não teria sentido, sua alma se perderia e sua história terminaria em ruínas. É por isso que o seu clamor não é por bênçãos, por vitórias ou por livramentos, mas sim pela presença, pela essência, pelo próprio Deus. E é aqui que começa o grande alerta que precisamos ouvir nos dias de hoje. Vivemos em uma geração acostumada a buscar as mãos de Deus, mas não o seu rosto. Queremos as bênçãos, os milagres, as respostas rápidas, mas esquecemos de buscar, de amar e de permanecer na presença dele. Esquecemos que a presença de Deus não é um bônus para a vida cristã, não é um extra para momentos de crise, mas o próprio centro da nossa existência espiritual. Estar longe da presença de Deus não é apenas um detalhe, é a maior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque é na presença dele que encontramos vida, direção, sabedoria e salvação. Fora dele, só existe confusão, engano e destruição. Quando Davi clama, não me lances fora da tua presença, ele reconhece que tudo na vida depende dessa conexão viva com Deus. Não é uma questão de religião, de posição social ou de conquistas humanas. É uma questão de sobrevivência espiritual. Ele sabia que poderia perder o trono, perder riquezas, perder seu prestígio, mas se perdesse a presença de Deus, ele perderia tudo. É esse mesmo espírito de urgência que precisa nascer dentro de nós. Porque muitas vezes vamos nos afastando aos poucos, de forma quase imperceptível. Um pecado não confessado aqui, uma oração negligenciada ali, uma frieza que se instala no coração. E quando percebemos, já estamos distantes, vazios, andando sem rumo, embora ainda carreguemos o nome de cristãos. Este é o chamado que Salmos 51:11 faz para nós hoje. Despertar do sono espiritual e reconhecer que a presença de Deus é insubstituível. Nada pode preencher o vazio que só Deus pode ocupar. Nenhum sucesso profissional, nenhuma realização pessoal, nenhuma experiência humana pode compensar a ausência da presença divina na nossa alma. E se hoje existe em você algum sinal de afastamento, se a sua oração perdeu a força, se a leitura da Bíblia se tornou uma obrigação, se o louvor deixou de tocar o seu coração, então é hora de fazer a mesma oração de Davi. Senhor, não me lances fora da tua presença. É hora de voltar, de clamar, de buscar, como quem entende que está diante da maior necessidade da vida. Neste vídeo, nós vamos mergulhar juntos nesse versículo, desvendando cada camada desse clamor desesperado. Vamos entender o que é estar na presença de Deus, porque ela é tão vital, e como podemos protegê-la em nossas vidas. Porque não existe vida verdadeira fora da presença de Deus. E hoje você está sendo chamado a abrir os olhos, a reacender o seu espírito e a lutar para permanecer onde a vida flui, diante do trono da graça, debaixo da luz da presença do Altíssimo. Então respire fundo e venha comigo, porque essa jornada vai transformar a maneira como você se relaciona com Deus para sempre.
Para entender a profundidade do clamor de Davi em Salmos 51, 11, é essencial olhar para o contexto em que ele foi escrito. Este salmo nasceu após um dos momentos mais sombrios da vida de Davi: seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias, o marido dela. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não tentou se justificar. Pelo contrário, foi tomado por um profundo arrependimento. O Salmo 51 é sua oração sincera de confissão e pedido de misericórdia. Davi sabia que seus pecados haviam quebrado a sua comunhão com Deus, e o que mais o aterrorizava não era a perda do trono ou da reputação, mas a possibilidade de perder a presença de Deus e a atuação do Espírito Santo em sua vida. Esse contexto revela que, para Davi, a presença de Deus era mais valiosa do que qualquer posição ou conquista humana. Era a essência da sua identidade espiritual. Ser lançado fora da presença de Deus não é apenas perder um sentimento ou deixar de participar de atividades religiosas. É ser separado da fonte da vida, da luz, da verdade. Na Bíblia, a presença de Deus representa proteção, direção, consolo e vida abundante. Estar fora dela é ser exposto às trevas espirituais, ao vazio interior e à escravidão do pecado. Para Davi, o maior terror não era enfrentar consequências humanas, mas ser privado dessa presença que sustentava sua alma. Quando Deus se afasta, o homem fica entregue à sua própria natureza corrompida, perdendo o discernimento espiritual, a sensibilidade ao pecado e a alegria da salvação. É viver, mas estar espiritualmente morto. Davi sabia que, sem a presença de Deus, ele estaria vulnerável, fraco, incapaz de cumprir o propósito para o qual foi chamado. A presença de Deus é mais do que um conceito bonito. Ela é a própria fonte da vida. Desde o princípio, vemos que o ser humano foi criado para viver em comunhão direta com o Criador. Era essa presença que dava sentido à existência de Adão e Eva no Éden. Era essa presença que iluminava o caminho do povo de Israel no deserto, como uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Estar na presença de Deus não é apenas sentir emoções fortes, é viver debaixo da sua proteção, da sua direção e do seu favor contínuo. É por meio dessa presença que somos fortalecidos em meio às tribulações, guardados contra as ciladas do inimigo e guiados para cumprir o propósito eterno que ele traçou para nossas vidas. Sem a presença de Deus, o homem perde o rumo, se torna vulnerável às armadilhas espirituais e cai facilmente nas ilusões do mundo. Davi entendia isso profundamente. Ele sabia que não era sua habilidade militar, nem sua inteligência ou liderança, que o sustentavam no trono de Israel. Era a presença de Deus que fazia dele quem ele era. Quando ele pecou e sentiu o peso da separação espiritual, seu clamor foi imediato. Ele não pedia coroa, não pedia vitórias, mas pedia a única coisa que realmente importa: continuar na presença do Senhor. E isso precisa ser um lembrete forte para nós. Nada neste mundo pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Sem ela, mesmo que tenhamos dinheiro, fama ou sucesso, seremos como árvores secas, sem frutos, sem vida. A verdadeira proteção contra o caos do mundo, a verdadeira fonte de esperança e alegria, não vem de fora, mas da presença viva e ativa do Espírito Santo habitando em nós. Para compreendermos a profundidade do pedido de Davi em Salmos 51, 11, precisamos entender como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. Diferente da Nova Aliança, onde o Espírito Santo habita permanentemente no coração dos crentes, no Antigo Testamento a ação do Espírito era diferente. Ele vinha sobre pessoas específicas, em momentos determinados, para capacitá-las a cumprir missões especiais.
Vemos o Espírito de Deus capacitando juízes, profetas, reis e líderes para que realizassem a vontade divina em tempos de necessidade. Quando Davi foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele desde aquele dia em diante. 1 Samuel 16:13. Esse Espírito lhe dava sabedoria, coragem, discernimento e autoridade para liderar o povo segundo os propósitos de Deus. Davi sabia que essa presença era um privilégio imenso e também uma responsabilidade gigantesca. Ele havia testemunhado com seus próprios olhos o que aconteceu com Saul, o rei anterior. Saul perdeu o favor de Deus por causa de sua rebeldia e o Espírito Santo se retirou dele, deixando-o vulnerável à tormenta espiritual e à loucura. Davi carregava dentro de si o temor de que o mesmo pudesse acontecer com ele. Por isso, quando clama para que Deus não retirasse o seu espírito, ele não está apenas temendo perder um cargo ou um título. Ele está suplicando para não perder a força espiritual que vinha diretamente do trono de Deus. A consciência da importância do Espírito Santo fazia com que Davi valorizasse mais a presença divina do que qualquer outra coisa que o mundo pudesse oferecer. E essa consciência é algo que também precisamos resgatar em nossos dias. O pedido de Davi para que Deus não retirasse o seu Espírito Santo revela o grau de consciência espiritual que ele carregava. Ele sabia que tudo de bom que havia em sua vida, toda força, toda sabedoria, toda vitória, não vinham de si mesmo, mas da ação direta do Espírito de Deus em sua existência. Davi não queria apenas o perdão pelos seus pecados. Ele queria manter a chama viva da presença de Deus dentro de si. Ele havia provado o que era caminhar sob a unção divina e temia profundamente a possibilidade de se tornar apenas uma sombra do que fora caso perdesse essa conexão. Mais do que a culpa ou as consequências naturais dos seus erros, o que verdadeiramente o aterrorizava era a ideia de ser deixado sozinho, vazio, sem o Espírito que o guiava, que o fortalecia, que o inspirava. Davi também carregava a memória viva do que aconteceu com Saul. Ele viu em primeira mão o que a ausência do Espírito Santo fez com um homem chamado e ungido por Deus. Saul se tornou inseguro, ciumento, perdido em suas próprias paixões e acabou tragicamente rejeitado por Deus. Davi entendia que, sem o Espírito, ele poderia cair nas mesmas armadilhas, ser dominado pela carne, governado pelo medo, afastado da vontade divina. Por isso, no momento de seu maior arrependimento, seu pedido mais urgente não foi por livramento humano, nem por preservação da sua imagem pública. Foi por restauração da comunhão espiritual. Ele clama com toda a força do seu ser: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que sem essa presença ele não teria vida verdadeira. Essa súplica de Davi nos ensina que o mais precioso que temos não são as bênçãos que Deus nos dá, mas o próprio Deus habitando em nós. Afastar-se da presença de Deus é como arrancar uma árvore de sua raiz. Ela pode até permanecer de pé por algum tempo, mas está inevitavelmente condenada a secar e morrer. Na vida espiritual, não é diferente. Quando o ser humano se distancia da presença divina, ele perde a fonte que o sustenta, que o guia, que dá sentido à sua existência. O coração começa a endurecer. A sensibilidade à voz de Deus diminui. O que antes trazia temor agora parece comum. Pequenos pecados deixam de incomodar. A oração se torna rara. A adoração perde o brilho. E aos poucos, uma frieza espiritual invade tudo. Sem perceber, a alma se encontra desprotegida, vulnerável às tentações e seduções do mundo. Esse
processo não acontece de maneira brusca, mas sim gradual, como uma vela que vai se apagando lentamente até que reste apenas a fumaça de algo que um dia brilhou intensamente. Davi conhecia essa realidade. Ele viu isso acontecer na vida de Saul, seu antecessor. Saul perdeu o Espírito de Deus e em troca recebeu tormento, confusão e destruição. Quando Davi clama para não ser lançado fora da presença do Senhor, ele não está apenas pedindo por misericórdia, ele está suplicando para não ter o mesmo fim trágico que viu em Saul. Ele entende que sem Deus, o homem é presa fácil para as trevas, e sua mente se torna campo de batalha para o medo, a culpa e a desesperança. Hoje, essa mesma advertência ecoa para nós. Longe da presença de Deus, não há proteção, não há vida, não há salvação. Só nos resta a queda inevitável. Por isso, a urgência de buscá-lo de todo o coração, enquanto ainda há tempo. Dos sinais mais perigosos de afastamento da presença de Deus é a perda da sensibilidade espiritual. Quando estamos em comunhão com o Senhor, nossos corações permanecem sensíveis ao seu toque, atentos à sua voz, inclinados ao que é santo e puro. Mas quando começamos a nos distanciar, essa sensibilidade vai sendo lentamente apagada. De maneira quase imperceptível, aquilo que antes nos quebrantava, agora já não nos comove mais. O pecado, que antes causava vergonha e arrependimento, imediato passa a ser justificado, racionalizado, tratado com indiferença. A oração que antes fluía naturalmente se torna um ritual vazio, e a busca pela presença de Deus se transforma em mera obrigação, sem paixão, sem sede genuína. É nesse ponto que o perigo se instala de forma silenciosa. Um coração insensível não sente mais a ausência de Deus, não percebe mais a distância que o separa da fonte da vida. E isso é um dos piores estados espirituais em que alguém pode cair. Estar espiritualmente morto, mas continuar vivendo como se tudo estivesse normal. Foi por isso que Davi clamou tão desesperadamente. Ele não queria apenas ser perdoado, ele queria recuperar a sensibilidade do seu espírito, queria voltar a sentir o peso da glória de Deus. Queria novamente chorar por seus pecados e se alegrar na santidade. A verdadeira presença de Deus sempre nos mantém vivos espiritualmente, sempre nos torna mais sensíveis ao pecado e mais apaixonados pela santidade. Se hoje você sente que o seu coração está frio, se o pecado já não incomoda como antes, é hora de clamar como Davi. Senhor, renova em mim um espírito sensível, quebrantado e sedento da tua presença. Mesmo em meio ao seu desespero, Davi sabia de uma verdade inabalável. Deus é um Deus de misericórdia. Ele reconhecia que, por mais grave que tivesse sido o seu pecado, havia esperança de restauração. Porque o caráter de Deus é cheio de compaixão. É por isso que, mesmo quebrantado e humilhado, ele ousa clamar. Ele sabia que o arrependimento sincero sempre encontra um Deus disposto a perdoar. A misericórdia divina não minimiza o pecado, mas oferece a oportunidade de recomeço para aqueles que se arrependem de verdade. Davi não esconde seus erros, não tenta maquiar sua culpa. Ele expõe sua alma diante de Deus, porque confia no amor que é maior que qualquer falha humana. E essa confiança o leva a se lançar completamente nas mãos do Senhor, sem reservas. Essa é a esperança que também nos alcança hoje. Não importa quão longe alguém tenha ido, não importa quantas vezes tenha caído, enquanto houver arrependimento, haverá misericórdia. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. O Salmo 51 inteiro é uma demonstração viva de que o caminho de volta existe e que a graça de Deus é suficientemente poderosa para restaurar até mesmo a alma mais despedaçada. A queda de Davi não foi o fim de sua história. Pelo contrário, foi o início de uma nova fase, marcada por uma dependência ainda mais profunda de Deus. Se você sente que falhou,
Se acredita que se afastou demais, lembre-se, a misericórdia de Deus é infinita para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Hoje ainda é tempo de clamar, de voltar, de ser restaurado. Restaurar a presença de Deus em nossas vidas não é algo automático, nem acontece por força humana. É um processo espiritual profundo que começa com o reconhecimento sincero de que precisamos voltar. Davi nos ensina que o primeiro passo é o arrependimento genuíno, aquele que vem do coração e que gera transformação real. Não basta sentir culpa, não basta apenas palavras. É preciso rasgar o coração diante de Deus, confessar os pecados sem máscaras, sem justificativas, sem orgulho. A Bíblia é clara. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Quando nos humilhamos de verdade, Deus se inclina para nos levantar. Além do arrependimento, é essencial buscar a Deus com intensidade. Não como quem cumpre uma obrigação religiosa, mas como quem entende que a presença dele é a necessidade mais urgente da alma. Restaurar a presença de Deus é dedicar tempo de qualidade em oração. É mergulhar na palavra com sede de ouvir sua voz. É jejuar, é limpar a mente e o coração de tudo aquilo que contamina a comunhão. Não existe fórmula mágica, existe relacionamento. Deus quer ser buscado de todo o coração, com sinceridade, com entrega, com paixão. E quando Ele vê essa busca sincera, Ele responde, Ele renova, Ele restaura, Ele sopra novamente vida sobre uma alma cansada. Não importa o quão distante você se sinta hoje, se você der um passo sincero em direção a Deus, Ele correrá ao seu encontro, porque é assim que o Pai ama, de braços abertos para restaurar. Em um mundo onde tudo é cada vez mais baseado em sensações, é crucial entender que sentir emoções não é a mesma coisa que estar na presença real de Deus. Muitas vezes confundimos arrepios, lágrimas, ou um momento de euforia espiritual com a verdadeira comunhão com o Altíssimo. Mas a presença de Deus vai muito além de sentimentos passageiros. A presença de Deus transforma, renova, muda caráter, gera frutos visíveis. Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelos seus frutos, não pelas suas emoções. A verdadeira presença de Deus gera amor, paciência, bondade, domínio próprio. Não se trata apenas de momentos intensos num culto, mas de uma vida moldada pelo Espírito Santo todos os dias. É claro que podemos sentir emoções na presença de Deus. Afinal, somos seres emocionais, mas o grande perigo está em viver baseado apenas nelas. Se buscamos apenas sensações, corremos o risco de sermos enganados, de medir nossa fé pela intensidade de sentimentos e não pela profundidade de nossa transformação interior. Muitos hoje vivem uma espiritualidade rasa, correndo atrás de experiências fortes, mas sem raízes profundas na palavra e na obediência. Estar na presença de Deus é permanecer nele, mesmo quando as emoções falham, mesmo quando o céu parece silencioso. É caminhar pela fé, não pelo que sentimos, mas pelo que sabemos ser verdade. Deus está presente quando nos quebrantamos, quando obedecemos, quando amamos, quando permanecemos firmes. A verdadeira presença de Deus sustenta a alma, não apenas emociona, mas transforma para sempre. Chegamos ao ponto mais importante desta reflexão, o convite para restaurar a sua comunhão com Deus e viver uma intimidade real com o Espírito Santo. Davi nos ensinou que, mesmo após grandes quedas, ainda existe esperança para aqueles que se arrependem e voltam sinceramente para Deus. A presença do Senhor não é algo reservado apenas para os grandes heróis da fé. Ela é um presente oferecido a todo aquele que o busca de todo o coração.
Você não precisa viver longe de Deus, nem aceitar uma vida espiritual rasa ou morna. A presença do Espírito Santo é acessível para quem se dispõe a renunciar ao pecado, a quebrantar o orgulho e a clamar como Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença. Hoje Deus está chamando você para uma restauração profunda. Ele quer renovar a alegria da sua salvação, reacender o fogo da fé no seu coração, restaurar sua sensibilidade espiritual e te levar a um novo nível de intimidade. Mas essa decisão é sua. Deus respeita a sua escolha. Se você deseja verdadeiramente viver na presença dele, não deixe para amanhã. Volte-se agora para o Senhor com todo o seu ser. Faça dele a prioridade da sua vida. Busque-o de todo o coração e você o encontrará. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu quero viver na presença de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir este chamado de volta para casa. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora. Clique em inscrever-se, ative o sino das notificações e venha caminhar conosco na jornada de viver diariamente sob a luz da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo.